Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E hoje, quarta-feira, é isso que o Evangelho deste dia nos diz. Que a função do ouvido é ouvir. Porque através do ouvir, nós temos a possibilidade de compreendermos o que ouvimos. Mas se não compreendemos, não geramos fruto. Então não basta apenas ouvir, é preciso também compreender. O Evangelho deste dia, desta quarta-feira, dia de São Tomás Aquino, é de Marcos 4, de 3 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou. Enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão de fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo desiste. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas aqueles que ouvem, quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, todos os outros desejos, sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aquele que recebe a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste dia o Evangelho vem nos dizer, no finalzinho, que os frutos podem não ser igual, mas eles ocorrem pelo ouvir, pelo receber a palavra. E esse receber acontece pelo ouvir. Isso o Senhor vai nos dizer: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E ainda mais, quando ele ensinava,
ele dizia: escutai. Os terrenos são os diversos, porque as dificuldades também são diversas e diferentes. É necessário ser terra boa para produzir frutos, mas isso não impede o semeador de semear. Não, o semeador saiu a semear. Isso significa, isso diz para mim e para você, que todos os dias o Senhor semeia, todos os dias Ele nos ensina, todos os dias Ele nos fala por parábolas. Mas o essencial é escutar, é ouvir. Escutar. E os frutos podem vir diferentes, mas podem acontecer também progressivamente. À medida que se vai tendo constância, os frutos também vão aumentando. À medida que o terreno vai se tornando bom, terra boa, os frutos também vão sendo aumentados. Os frutos vão sendo aumentados. Por isso o Senhor nos convida neste dia a estarmos atentos. Atentos à semente que é semeada, a semente da palavra. Atentos em como está o nosso terreno. Como estamos quando recebemos a palavra. Estamos à beira do caminho, à margem. Como você está? Como eu estou? Porque o semeador saiu a semear. Todos os dias o Senhor semeia na minha vida e na sua vida. Então precisamos nos perguntar como estamos. Estamos à margem? Estamos superficial, onde a semente cai, mas não cria raiz? Estamos com vários entulhos das tribulações, da dificuldade dos dia a dia e deixamos isso se tornar maior do que a palavra que é semeada? Como estamos? Possamos refletir nesse dia como estamos. Porque o semeador saiu a semear. Todos os dias ele semeia. E hoje com certeza não será diferente. O Senhor também sairá a semear. Então peçamos isso ao Espírito Santo. Vem Espírito Santo, fazer de mim, fazer do meu coração terra boa, para receber o Senhor, para receber a palavra e para dar fruto. Abre os meus ouvidos para te ouvir, os meus olhos para te observar, para te ver. Fazer com que sejamos terra boa nesse dia, para acolhermos a palavra e para darmos fruto. É assim que podemos nos olhar e vermos. A palavra foi semeada e termos certeza que estamos no caminho certo, pelos frutos. É pelos frutos que se conhece a árvore. Possamos nos abrir nesse dia para essa palavra que é semeada no nosso meio, porque o semeador saiu a semear a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.